Agora tem mais um novo capítulo do caso Marielle, Igor. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anuncia a homologação da colaboração premiada de Rony Lessa sobre esse assunto. O Igor vai explicar para a gente o que está por trás, né? Quais são os bastidores dessa nova reviravolta do caso Marielle, que inclusive completou 6 anos nessa semana. Pois é, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, fez um pronunciamento de 3 minutos e 30 segundos e não abriu para a abertura de pergunta de jornalistas. E nesse pronunciamento ele confirmou que se encontrou com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator do inquérito do assassinato de Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes. E nesse encontro, Moraes confirmou a Lewandowski que sim, ele homologou o acordo de delação premiada que foi concedido pelo ex-policial militar, o Rony Lessa. Como esse acordo de delação foi homologado, então a Suprema Corte entendeu duas coisas. Primeiro, que tudo o que ele falou foi verdade e que todas as informações repassadas foram comprovadas. Tudo está sob sigilo e tramita na Suprema Corte porque tem uma pessoa envolvida nessa investigação que tem foro privilegiado. Eu lembro a vocês que esse é o segundo acordo de delação premiada fechado com a Justiça no caso Marielle Franco. O ministro Ricardo Lewandowski diz que com esse novo acordo, essa nova atualização, muito provavelmente o caso seja dado como encerrado no meio deste ano. Vamos ouvir então o pronunciamento de Ricardo Lewandowski. Eu acabo de estar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado no dia de ontem por uma audiência em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Nós sabemos que esta colaboração premiada traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle. Bom, lembrando que o ex-policial militar Rony Lessa é acusado, de acordo com as investigações, de ter efetuado os disparos que mataram Marielle Franco e Anderson Gomes. Um outro ex-policial militar, o Elcio de Queiroz, também já tinha feito um acordo de delação premiada com a Justiça. Ele também é acusado de ser um dos executores, uma das pessoas que de fato mataram essas duas vítimas, a vereadora e o motorista dela. O Elcio de Queiroz, ele já tinha dito à Justiça algumas informações nesse acordo de delação. Uma parte desse depoimento vazou. Na época, ele acusou um parlamentar do PT, o Partido dos Trabalhadores, identificado como Domingos Brazão, de ser o autor intelectual, ou seja, de ter mandado matar Marielle Franco. Hoje, Domingos Brazão, ele está afastado de um cargo no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, por outros motivos, outras investigações contra ele. Mas o fato é que o Elcio de Queiroz já tinha acusado esse ex-parlamentar do PT de ser o mandante desse assassinato. E a motivação teria sido político, haja vista que Marielle Franco estava crescendo cada vez mais, politicamente falando, no estado do Rio de Janeiro. Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão presos desde 2019. À época, eles não quiseram contribuir com as investigações. Eles viram que o cerco está se fechando com a entrada da Polícia Federal na investigação e agora fecharam um acordo de delação premiada. Adriane. Ô Igor, então quer dizer que ao longo desses anos, geralmente a suspeição, pelo menos repercussão pública que se dava em torno desse caso, era que poderia até ter envolvimento do ex-presidente, ou vizinhos dele, né, estavam ali envolvidos no processo de investigação, de milícias do Rio de Janeiro, entre outras coisas. E agora a suspeita é de que quem planejou teria sido alguém de esquerda, alguém do
PT, o que se mantém ainda esse depoimento, esse discurso, ou ele pode ter mudado? Porque não foi agora dito novamente, né, neste ano, mas desde que o caso aconteceu já tinha especulações em torno disso, mas sem muitas provas, sem algo que pudesse comprovar de fato algum tipo de envolvimento do Brazão, que também já é investigado em várias outras coisas, né, além desse caso agora. Então, pode ser que o autor intelectual tenha sido alguém da esquerda e a direita levou a culpa ao longo dos últimos 6 anos? Na verdade, o ex-presidente Jair Bolsonaro nunca foi acusado pelas autoridades. Não há uma autoridade policial ou uma autoridade da justiça dizendo que Bolsonaro poderia ser o autor intelectual do assassinato de Marielle e de Anderson Gomes. Não há nenhuma autoridade suspeitando de Jair Bolsonaro. Isso foi algo que surgiu nas redes sociais, pessoas, militantes, melhor dizendo, militantes teriam ali insinuado que Jair Bolsonaro estaria envolvido nesse esquema. Mas o ex-presidente, ele comprovou que, na verdade, ele não estava, ele nem sabia quem era Marielle Gomes e que, na época desse assassinato, ele estava em Brasília, não tinha nada a ver com essa situação. Enfim, não há nenhuma investigação em torno de Jair Bolsonaro, nunca teve, inclusive. Com esse acordo de delação premiada, com esse depoimento de Elcio de Queiroz, a gente viu um ex-parlamentar do PT surgindo aí. E as motivações são políticas, de acordo com o Elcio de Queiroz, seria Domingos Brazão. Domingos Brazão é uma pessoa que já está complicada até as tampas com a justiça, inclusive já chegou a ser preso, já teve condenação, depois se transformou em tesoureiro ali no Tribunal de Contas da União. O fato é que ele é uma pessoa totalmente afastada dos partidos políticos atualmente e que tem, sim, envolvimento com outros crimes e agora ele nega que seja o autor intelectual ali do assassinato de Marielle. Vamos ver, né? Essa investigação vai ser concluída de fato esse ano, porque precisa se dar uma resposta, muito tempo, né? Muito tempo para se dar uma resposta em relação a esse caso. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.